Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia para todos. Deus abençoe a todos grandemente, poderosamente, para a glória de Deus. Estamos chegando, todos bem? Todo mundo em paz? Como foi o dia de ontem, como foi o final de semana, como está sendo ainda, né? Ainda é final de semana, já é o primeiro dia de uma nova semana. Então, que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos achegando, aguardando algumas pessoas chegarem ainda. A paz, meu queridão, meu querido irmão Rafael, Deus abençoe. Quem já está com a gente também, irmã Rose, quem mais? Diaconisa Gilza, Suzy, glória a Deus. Deus abençoe aqueles que já estão conosco nessa manhã. Vamos estudar a palavra do nosso Deus, aprender um pouco mais. Espero que sejamos grandemente abençoados nessa manhã, no nome de Jesus. Que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos abençoando grandemente, para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado, no nome de Jesus. Já aquilo que eu falo sempre, né, e repito, espero que você esteja num lugar sossegado, num lugar tranquilo, aí da sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, para que você possa acompanhar bem, com calma, esse nosso estudo, no nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Se eu mantiver o telefone nessa distância, vocês conseguem tanto ver quanto ouvir bem? Fala aí para mim, está ouvindo direitinho? Ridalva, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. Me ouvem bem? Maiana, Júnior, Deus abençoe. Mesmo nessa distância, vocês conseguem me ouvir bem, né? Ótimo. Glória a Deus. Estou perguntando isso porque daqui dessa transmissão hoje vamos ter também o som do violão. Então, a imagem deitada é assim mesmo quem está transmitindo, Deus abençoe. Mas eu preciso guardar uma certa distância por causa do som do violão. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem, espero que estejam vendo bem, para que nós possamos orar, possamos louvar ao Senhor, no nome de Jesus, e caminharmos aquilo que diz a palavra do nosso Deus em mais uma manhã. Amém? Então quero pedir que você feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor amado, na Tua presença, Senhor, Te glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós. O sol nasceu, as Suas misericórdias foram renovadas, ó Deus. Não fomos consumidos nessa noite, não fomos consumidos nessa manhã. Fomos, por Sua graça, reconduzidos à vida. Depois de uma noite, para alguns mais tranquila, para outros mais inquieta. Para alguns esse dia será de plena paz, para outros a preocupação do retorno das atividades profissionais amanhã, durante essa semana. Tantas coisas acontecendo, ó Deus, e não sabemos ao certo o que virá, mas uma coisa temos como certo, que o Senhor em toda circunstância guardará as nossas vidas. Por isso nos apresentamos diante do Senhor, apresentando a nossa vida, Senhor, os nossos corações, dizendo que mais uma vez, sem Ti, nada podemos fazer, porque o Senhor tem guardado os nossos passos, tem guiado-nos nessa caminhada, tem firmado os nossos pés, nos livrado do laço do passarinheiro, Senhor, como diz a Tua palavra, armadilha que ninguém vê. Estamos bem na Sua presença, estamos firmes na Sua presença, estamos em paz na Tua presença, vivendo assim
Poderemos encontrar no Senhor o refrigério a cada dia, de cada manhã, de cada experiência vivida, e que hoje não seja diferente. Que o Senhor encha os nossos corações com o Teu conhecimento, com a Tua palavra, ó Deus, com tudo aquilo que vem de Ti, tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. É isso que precisamos. Abençoe as nossas vidas, ó Pai, abençoe cada pessoa de cada lugar que está nessa manhã, participando conosco desse culto que é celebrado a Ti, desse estudo bíblico que é conhecimento do Senhor derramado sobre as nossas vidas, e que possamos do Senhor alcançar esse conhecimento e transformação que tanto precisamos. Seja conosco, seja com cada um de nós, ó Deus, no nome de Jesus é que eu te peço, para a glória do Senhor. E o povo de Deus que já está conosco diz amém e glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deus é bom, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Que seu coração se encha de graça, se encha de paz na presença do Senhor nessa manhã. Que a bênção do Senhor venha sobre o seu coração, que inunde a sua vida, inunde o seu ser no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Pai. Expressão de amor, uma expressão de amor eu tenho para te dar. Muitas palavras de amor, muitas palavras de amor eu tenho para te dar. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço,
canção de amor eu tenho para te dar, Jesus. Uma expressão de amor, uma expressão de amor eu tenho para te dar. Muitas palavras de amor eu tenho para falar. Muitas palavras de amor eu tenho para falar, Jesus. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Quanto mais te conheço, Senhor, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. Contigo eu quero estar. Repita comigo: quanto mais te conheço, quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo. Eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar. 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 Aleluia, Senhor. Nos traga mais para perto de Ti cada vez, ó Deus. Cada vez mais e mais perto do Senhor, para Te conhecendo, possamos Te amar mais, para Te conhecendo, possamos querer mais, Senhor. Até o dia que estaremos face a face contigo, até o dia que seremos o Senhor e nós, na glória celestial, eternamente, na presença do Senhor. Até lá, guarda o nosso coração, Senhor. Até lá, guarde as nossas vidas. Até lá, guarde os nossos pensamentos. Até lá, guarde o que pensamos, o que falamos, Senhor, como agimos. Até lá, nos sustente, nos encha com a Tua presença, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Como a corça anseia por águas, por Ti eu dar o meu coração, mais que o céu, mais que o céu deseja ver a luz. Não quero viver longe
Quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. És o melhor pra mim. És o melhor pra mim. Oh, cuida. Quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. A palavra de Deus, a palavra é que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Só o Senhor é Deus, incomparável, inigualável, maravilhoso, majestoso, exaltado, glorificado seja o Senhor nas nossas vidas, nessa manhã e em todos os nossos dias, nessa manhã e em todos os nossos dias, ó Deus. Tua palavra é que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só.
diga mais uma vez. Tua palavra é que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Em o nome de Jesus, eterno Deus, e seja glorificado nos nossos corações em todos os nossos dias. Que o Senhor receba esse nosso momento, que o Senhor receba as nossas vidas, porque é tudo por Ele, para Ele e para a glória dEle, no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo bem aí? Tudo em paz? Glória a Jesus, glória a Jesus. Tássio, bom dia, meu irmão. Deus te abençoe, te guarde, no nome de Jesus. Glória a Deus. Regina, todos aqueles que entraram enquanto estávamos no momento de louvor, que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Mateus, faz um favor, Mateus, ali na primeira gaveta, pega uma folha de papel em branco, uma folha de papel ofício em branco. Eu quero pedir isso para você também, ó. Veja aí, pega aí uma folha de papel, um caderno, uma agenda, um bloco de notas, alguma coisa nesse sentido, que é para você anotar aquilo que vai ser dito nessa manhã, aquilo que vamos aprender um pouco mais da parte do Senhor nessa manhã. E também vamos precisar dessa folha de papel, uma ou duas, você pode usar a frente e o verso de uma mesma folha, mas se você quiser usar duas folhas diferentes também não tem problema. Mas eu vou precisar, aí você também vai precisar disso aí, porque vai chegar um momento do nosso estudo que você vai precisar escrever algumas coisas, que essa folha, que esse caderno, que esse bloco de notas sirva para que você vá escrevendo aquilo que a gente vá falando, anotando os pontos principais, mas pelo menos uma folha você vai precisar, porque nós vamos fazer 2 desenhos. São 2 desenhos para exemplificar e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, nesse estudo. Pastor Valdemar, meu irmão, Deus te abençoe grandemente. Diaconisa Valéria, Pastor Fabiano está com a gente também aí, Cristina, sua esposa, Pastor Alexandre, Nani, Deus abençoe grandemente. Aleluia. Irmã Jane e todos os outros, sejam mais uma vez bem-vindos para a glória do Senhor. Ok? Então vamos precisar anotar algumas coisas e fazer 2 desenhos. Não é nada de uma obra de arte, não. Está mais para 2 gráficos do que para um desenho artístico, por assim dizer. Mas você vai precisar disso sim. Amém? O nosso estudo de hoje está lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, e o capítulo é de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, o primeiro livro que leva o nome do profeta Samuel. O capítulo é o de número 17. Amém? Ache aí na sua Bíblia. 1 Samuel 17. Uma passagem assim que, falando 1 Samuel 17, talvez você não lembre logo de cabeça, mas quando você chegar lá você vai ver que é uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Uma das mais conhecidas
de toda a Bíblia, que é Davi contra Golias, o desafio de Golias feito ao povo de Israel, e que encontrou aquele povo a vitória da parte de Deus, mas através da vida do nosso, à época, pequeno, franzino pastor de ovelhas, Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Ok? Então a passagem é muito conhecida. Eu não vou ler o texto todo, você conhece, mas o texto é longo, a passagem é muito conhecida, eu já caminhei, já estudei, já preguei muitas vezes nesse texto. Estamos aqui de novo. E a pergunta pode ser, por quê, né? Mas a resposta também é simples, porque tem tudo a ver com o que vamos aprender, que vamos relembrar e que vamos sentir ser transformado da parte do Senhor nessa manhã. Então o texto tem tudo a ver com isso, dirigido pelo Senhor, que vamos ser nessa manhã as Sagradas Escrituras. Então, se você e eu, guarde isso, se você e eu, se todos nós colocarmos em prática os conceitos contidos nessa passagem que vamos estudar hoje, e vamos finalizar esse estudo justamente com esses 2 gráficos que vamos fazer. Se você e eu colocarmos os conceitos dessa passagem e trazidos na forma destes 2 exemplos que eu falei, e ainda vou explicar o que se tratam hoje, se colocarmos isso nas nossas vidas vão mudar. E teremos dias de paz como talvez nunca vividos. Não é uma fórmula secreta, não é um passe de mágica, não é um pirlim-pim-pim de Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é um abracadabra de Houdini ou David Copperfield, não é nenhum trabalho de ilusionismo, não é nenhuma situação criada, não é nenhum mantra, não é nada de terapia, não é nada de desenvolvimento pessoal, apesar de que a palavra nos desenvolve pessoalmente a todo dia, não é nada de autoajuda, apesar de ser ajuda do alto, e é isso que nos importa, mas isso vai servir para mim e para você em todos os sentidos, vida pessoal, profissional, talvez faça de você uma pessoa antifrágil, como eu vi aí no perfil de Tasso. Tasso usa no seu perfil um termo chamado antifrágil. É um conceito talhado e forjado por um professor, mestre em economia, doutor em economia, investidor respeitado, de origem libanesa, se não me engano, mas radicado nos Estados Unidos, chamado Nassim Taleb. Então, aprendendo os conceitos do que diz o texto bíblico de hoje, trazendo para as nossas vidas, talvez os nossos dias sejam antifrágeis. Poderemos resistir melhor, poderemos suportar melhor aquilo que acontece no nosso dia a dia. Porque isso passa por vivência, por experiência e como agir. A hora, o momento de agir, de reagir, a depender daquilo que estamos vivenciando, a depender daquilo que estamos passando. Então, caminhando no que diz o texto, temos aqui Davi ainda muito jovem. Temos aqui Davi, não era mais um garoto, mas conta algumas das experiências que ele teve ainda mais jovem. Quando ainda era um garoto realmente, um adolescente, agora já é um homem adulto, já no desenvolver do plano de Deus na vida dele, e ele já mostra essa vivência e essa experiência. Mas só para a gente se situar no momento de novo, o versículo 1 de Samuel, 1 Samuel 17, diz: os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá,
Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas com o vale entre eles. Então, ali estavam dois exércitos, ali estavam dois povos representados por seus exércitos, e a situação era aquela, a cena era aquela. No alto de uma colina, um exército filisteu, no alto de outra colina, o exército israelita, e ali no meio, o vale. E como era o costume da época, um guerreiro de um exército lançava um desafio ao guerreiro do outro exército, no sentido de evitar uma grande matança, no sentido de se procurar evitar uma chacina, digamos assim. Era assim que algumas vezes isso acontecia. E lá estava Golias, no versículo 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Gente, eu tenho 1,97 m. E já é uma estatura muito além do que é o normal, pelo menos aqui no nosso Brasil, em meio ao nosso povo. Eu tenho 1,97 m. Calçado num tênis ou num sapato social, aí vai para quase 2 metros. Golias tinha quase 3 metros de altura. E é algo inimaginável, apesar de termos exemplos assim, né, na nossa história, jogadores de basquete com 2,50 m, 2,47 m. O sujeito que entrou, até hoje está no Guinness Book, no livro dos recordes, né, como a pessoa mais alta da Terra de todos os tempos, pelo menos que se pôde medir, parece que tinha 2,87 metros, praticamente a altura de Golias. Então isso é possível. Agora, é mais assombroso ainda um homem dessa estatura ser um extraordinário guerreiro. Porque eu sei as vantagens que uma grande altura dá, uma grande estatura dá, mas eu também conheço as desvantagens de uma altura muito grande. Mas Golias, além de muito grande, era muito forte. Era uma muralha, realmente. 2,90 metros de altura, versículo 5, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Só essa couraça que ele usava, só o peitoral da armadura, pesava 60 quilos. Fora o que ele devia pesar. Porque eu com 1,97 m tenho 98 quilos. Eu não sei dizer quanto pesava Golias, mas para carregar só o peitoral da armadura, de 60 quilos, devia ser um homem muito pesado, além de muito alto e também muito forte. E o texto continua dizendo, também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Só o peitoral de sua armadura pesava 60. Esse era o homem de 2,90 metros de altura. Sabe-se lá quanto de peso, sabe-se lá quanto de força. Era esse homem que saía das fileiras do seu exército para desafiar no meio do vale o exército de Israel. E lá estava Davi, não mais um garoto, não mais uma criança, mas ainda muito novo, ainda experimentando muitas coisas da vida, mas dá um exemplo. E aí, falando ainda de criança, falando de exemplo, todos nós somos crianças um dia, adolescentes, todos nós tivemos que viver uma série de coisas até chegarmos na nossa caminhada com o Senhor.
Deixe-me falar, me inserindo na mensagem ou no estudo, dando um exemplo bem meu, e talvez seja bem seu também. Quando eu era muito mais jovem do que eu sou, ainda hoje, quando eu era muito mais jovem, eu quase que por instinto reagia. Não era questão só de agir por instinto, não. Era reagir por instinto. Mas era algo bem comum, e é algo bem comum da pouca idade. Eu não pensava, nem avaliava a situação, não media aquilo, não calculava aquilo. Repito, algo bem típico da inexperiência, algo bem típico da juventude. Dificilmente pensava para fazer alguma coisa. E praticamente não pensava ao reagir em relação a alguma coisa. Mas, já adulto e com Cristo, já passados alguns anos, a coisa mudou de figura. A coisa mudou de forma. Eu fui tão ensinado, e talvez você, como cristão também, tenha sido da mesma forma. Eu fui tão ensinado a não reagir, a não me envolver em certas coisas, a nada fazer, a depender do que fosse, que a reação por instinto, sem ter quem guiasse, quem instruísse corretamente, se transformou quase em paralisia, quase numa inércia sem propósito. A impetuosidade, o agir sem pensar, o reagir por instinto da juventude, adulto agora, ou já anos atrás, né? E na igreja e com Cristo, eu fui ensinado justamente o contrário, a não reagir, e algumas vezes a sequer agir. E aquele ímpeto da juventude foi transformado em uma paralisia sem propósito, em uma inércia sem motivo, algo que é uma espécie de ar de espiritualidade que não existia. Porque de vez em quando as pessoas falam assim, não vou fazer tal coisa, não vou falar nada, não vou fazer nada, porque a minha espiritualidade me leva a isso. Eu não posso descer do altar, eu não posso tirar as vestes de santidade, então não vou falar, não vou reagir, não vou agir, não vou fazer nada. Só que isso pode ser uma falsa espiritualidade. Isso pode ser um reflexo ruim de algo que não que seja ensinado errado, mas depois de ensinado, talvez não seja bem explicado. E foi a igreja quem me ensinou isso. Eu já vivi determinadas situações sob o manto da espiritualidade que não era espiritualidade em nada. Já vivi situações que sob esse manto eu deixei de agir, deixei de reagir, deixei de fazer alguma coisa, tão somente para manter uma espécie de atmosfera espiritual, quando a situação não tinha nada de espiritual, quando a situação não tinha nada que exigisse a espiritualidade. Talvez exigisse experiência, conhecimento, planejamento, disciplina e mais uma infinidade de coisas, mas não espiritualidade. Mas com o tempo, estudando a palavra, não somente ouvindo mensagens, não somente participando de estudos bíblicos, e deixa eu lhe pedir isso encarecidamente, no nome de Jesus. Não se contente em tão somente ouvir mensagens. Não se contente em tão somente participar de estudos bíblicos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é precioso. Isso é alguém a serviço de Deus, é alguém a serviço do dono do restaurante, levando o seu prato pronto, levando a sua refeição preparada. É o almoço de domingo fora de casa, é o almoço ou jantar do aniversário naquela churrascaria que você tanto gosta, é aquela ida
no sábado ou numa sexta-feira para aquela pizzaria que você, só de ouvir falar o nome dela, ouvir falar de pizza, você sente o sabor na sua boca. Você não faz isso todo dia. Você não almoça fora todo dia, a não ser que seu trabalho lhe exija isso. Você não janta fora todo dia. Você não vai numa churrascaria de 50, 70, 100 reais por pessoa todo dia, ou mesmo todo mês. Não. Uma mensagem, uma pregação, um estudo como esse, é esse churrasco de final de semana, é essa churrascaria, esse rodízio maravilhoso que a gente tanto quer participar e ter, mas não é algo do dia a dia, não é algo de todo dia. O todo dia é o arroz, o feijão, a farinha, o frango, a carne de sol, o estrogonofe, o arroz preto ou arroz, ou feijão preto melhor, ou feijão carioquinha, como a gente usa muito aqui, o arroz parbolizado, ou arroz integral, ou qualquer outro tipo de arroz, é a salada, seja com muitas coisas ou com poucas, mas esse é o dia a dia. E isso é o que a gente come todo dia, é isso que nos alimenta todo dia. E é essa refeição de todo dia que exige de nós ler a Bíblia, exige de nós caminhar, cada um de nós caminhar na palavra. Então, com o tempo, estudando mais a palavra, caminhando mais na palavra, não somente ouvindo mensagens, não somente, apesar de maravilhoso, participando de estudos bíblicos, só com o tempo e com o mergulho na palavra, aprendendo e crescendo na vida com o Senhor, foi que eu encontrei um equilíbrio. Foi que eu encontrei um equilíbrio entre esse agir por instinto da juventude sem experiência e esse agir com espiritualidade, aí uma verdadeira espiritualidade, aí um verdadeiro conhecimento que, bem tratado, não me levaria à paralisia. Foi só aprendendo, estudando e crescendo, mergulhando na palavra com o Senhor, andando, foi que eu consegui encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Repito, entre o agir por instinto e sem pensar, e o não agir de tanto pensar sob o manto de uma falsa espiritualidade até. Um equilíbrio entre as duas coisas. E é esse equilíbrio que a gente vai tentar encontrar hoje. É esse equilíbrio que a palavra nos traz, é que nós vamos tentar aprender hoje. É esse equilíbrio no agir que nós vamos desenhar hoje. Existe até uma forma hoje de falar, né? Quando alguém explica alguma coisa e depois que termina e fala assim, quer que eu desenhe? Então hoje, depois de explicar, ainda vou desenhar. Não é que você não vai entender, não, você vai entender. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que caminha com o Senhor, preparado pelo Senhor, mas tão somente para fixar mais aquilo que vamos aprender. Hoje vamos desenhar. E glória a Deus por isso. Davi encontrou esse equilíbrio também. Não só o pastor Ariston. Antes mesmo de ser pastor, eu já tinha encontrado esse equilíbrio, mas só depois de caminhar com Cristo. Davi encontrou esse equilíbrio. Davi descobriu como agir, e Davi demonstra esse equilíbrio na conversa dele com Saul. Olha aí os versículos 31 até o 36 de 1 Samuel 17. Versículo 31 agora. Achou aí? Só na minha Bíblia aqui é só virar uma folha. No versículo 31, aqui de 1 Samuel 17, o texto bíblico diz o seguinte, ó: alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. No versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Por si só, e não é parte do estudo não, mas agora vai virar parte.
porque é algo que me ocorre nesse momento. Eu não desprezo esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação da parte do Espírito Santo. Não deixe ninguém colocar dúvida no seu coração quando você tem certeza do que você faz vem de Deus. Vou repetir. Não deixe que ninguém coloque dúvida no seu coração quando o que você faz vem de Deus. Quando você sabe que o que você faz vem de Deus. Porque sempre vai aparecer alguém que vai tentar fazer você desistir. Sempre vai aparecer alguém que vai tentar lhe fazer voltar atrás. Sempre vai aparecer alguém que vai tentar fazer com que você fique em dúvida acerca do que você está fazendo. Amém? Essas pessoas sempre aparecem. Como Saul apareceu aqui para Davi, outros podem aparecer nas nossas vidas assim também. Ok? Guarde esse insight espiritual aí. É algo que surgiu agora e eu acredito que serve para a sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 33. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando o leão ou o urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Uau! Palmas para Davi. Davi encontrou esse equilíbrio. Davi encontrou esse ponto de equilíbrio dele. Na primeira vez que Davi deve ter encontrado um desses predadores que ele descreve, aqui ele fala, ele deve ter agido por puro instinto. Da primeira vez que Davi deve ter visto um predador tentar levar um cordeiro, uma das ovelhas do rebanho de seu pai Jessé, ele deve ter agido por puro instinto. Mas também acredito que se as ovelhas não fossem de seu pai, se aquelas ovelhas não fossem de seu pai, ele até poderia não fazer nada, alegando que estava reservando ou protegendo a própria vida, mais importante, com certeza, para seu pai, do que qualquer cordeiro, do que qualquer ovelha. Então Davi, na juventude, deve ter, pelo menos da primeira vez, agido por instinto ao ver um predador, mas também já depois de um tempo, ou mesmo da primeira vez, ele poderia ter agido no sentido de não fazer nada. Normalmente estamos em um desses dois polos. Normalmente, nós, mesmo cristãos convertidos, caminhando com o Senhor, nós, Igreja de Cristo, normalmente estamos em um desses dois polos. Ou agimos por puro instinto, sem pensar no que estamos fazendo, ou não fazemos nada por achar que o mais importante é preservar a nós mesmos. Preservar a nossa consciência, preservar a nossa paz, preservar o nosso conforto, uma série de coisas. Normalmente estamos nesses dois polos, mas o importante é encontrar o meio disso, o equilíbrio nisso aí. Mas pastor, como é que se prova que Davi encontrou esse equilíbrio? Pronto, em 4 situações simples, e eu preciso que você anote essas 4 coisas. E eu vou dar os versículos aí dentro do texto que vão servir como argumento e como comprovação desse equilíbrio que Davi encontrou. Quando Davi viu o desafio de Golias, e aí Golias não ficava mais no meio do vale, Golias já subia para afrontar o exército de Israel. Quando Davi vê aquilo, se ele fosse aquele jovem garoto que agia por instinto tão somente, sem pensar, como Ariston foi, como Alexandra foi, como Mateus às vezes age, como você nessa idade também agiria, se Davi fosse aquele garoto que agia por instinto, tinha partido logo para
falar alguma coisa para Golias, ou arrumar uma pedra logo em Golias, ou puxar de uma espada, ou coisa parecida. Mas ele não fez isso. Ele escutou aquilo tudo, ponderou a situação e buscou a forma precisa de agir. Davi faz 4 coisas que vão nos levar à parte final do nosso estudo, e vai ser daqui a pouco. Eu vou fechar esse primeiro momento, faltam uns 7 minutos aproximadamente para essa primeira live cair. São agora, deixa eu ver, 8 minutos, 9h51, 7 a 8 minutos para essa primeira live cair, e vamos para a segunda, amém? Davi demonstra 4 coisas que são essenciais, prova para ele desse equilíbrio, e essenciais para a nossa vida, para termos esse equilíbrio na presença de Deus e em todas as circunstâncias. Davi, primeira coisa, não agiu por instinto. Primeira coisa que prova esse equilíbrio em Davi e que vai provar equilíbrio em nós é não agir por instinto. E bote aí, versículos 22 a 25. Nos versículos 22 a 25, o texto bíblico diz: 25, vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar, dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Davi ouviu aquilo tudo, ouviu o desafio de Golias, ouviu qual era o prêmio e poderia ter agido por instinto, mas Davi não fez isso. Não é porque o desafio está na nossa frente, não é porque o prêmio é maravilhoso que ainda assim a gente possa agir por instinto. Não é porque algo mexe com a nossa emoção, não é algo que mexe com a nossa vida que a gente deva agir por instinto. Não, não e não. Então a primeira prova do equilíbrio que precisamos ter nessa nossa vida com Deus e em todos os lugares, com todas as pessoas, é não agir por instinto. Amém? Está claro aí? Uma segunda coisa que Davi fez, como prova desse seu equilíbrio, e precisamos fazer como prova do nosso, Davi avaliou a situação. Então, para ele, como para nós, é necessário avaliar a situação que estamos envolvidos. Anote aí, versículo 26 a 30. Então, a primeira coisa, não agir por instinto. Versículo 22 a 25. Segunda coisa, avaliar a situação. Versículos 26 a 30. Vamos lá? Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. E o irmão estava completamente enganado, né? O que eu fiz agora, disse Davi? Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Então não foi só Saul, mais adiante, que tentou desestimular Davi, não. O irmão Eliabe já tinha tentado fazer isso antes dele. Então Davi, num primeiro aspecto, não agiu por impulso, e no segundo momento ele avaliou a situação. Avaliou o quadro, avaliou a situação, até qual seria a recompensa, qual era o seu risco envolvido naquilo ali, para então dar o terceiro passo, expressar a terceira coisa como prova desse seu equilíbrio, e que também serve para nós. A terceira coisa é se preparar para o que vem à frente. Amém? Então, primeira coisa, não agir por instinto.
Segunda coisa, avaliar a situação. E a terceira coisa, se preparar para o que vem pela frente. Foi isso que Davi fez. Não age por instinto. Davi avalia a situação e Davi se prepara para o que viria diante dele. Olha o versículo 38 aí. Versículo 38 a 40. São os versículos que você vai usar para esse terceiro ponto. No primeiro ponto, não agir por instinto, versículo 22 a 25. No segundo ponto, avaliar a situação, versículo 26 a 30. Nesse terceiro aspecto agora e ponto, se preparar para o que vem pela frente, versículo 38 a 40. Olha o que está escrito no versículo 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Versículo 40, diz o texto bíblico: pegou 5 pedras lisas e um riacho e as colocou na sua bolsa de pastor, no seu alforje de pastor, armado apenas com seu cajado, e sua funda foi enfrentar o filisteu. Davi se preparou, depois de avaliar a situação, se preparou para o que vinha. Agora, ele não quis usar as ferramentas de outro, ele não quis usar as armas de outro. Ele não se sentiu confortável com aquilo ali. E isso faz parte do preparo. Quando você vai estudar para alguma coisa, quando você vai realizar alguma coisa, quando você está se preparando para alguma coisa, muitas são as ferramentas, análises, estudos, enciclopédias bíblicas nas mais variadas versões, livros os mais diferentes que falam sobre aquele ou muitos assuntos, mas nem tudo aquilo vai servir para você. Eu não tenho que concordar com todo o pensamento de Charles Wesley. Eu não tenho que compactuar com todo o pensamento teológico de Jonathan Edwards, apesar de terem sido homens formidáveis na presença de Deus. Eu não preciso seguir a completa linha de pensamento de qualquer pregador, de qualquer teólogo, de qualquer mestre, ainda que um formidável mestre nas Escrituras. Não, eu tenho que fazer a minha própria análise, eu tenho que fazer a minha própria avaliação, porque a vida deles é uma, a minha é outra. A experiência deles é uma, a minha experiência é outra. Podemos nos encontrar em algumas coisas na nossa experiência de vida, mas em outras tantas coisas podemos nos distanciar dessas coisas e dessas experiências. Então eu preciso me preparar para o que vem, segundo aquilo que eu sei, segundo aquilo que é a minha vivência, segundo aquilo que é esse meu ponto de equilíbrio, que é aquilo que me deixa firme e convicto acerca daquilo que eu estou fazendo e falando em Deus. E um quarto aspecto da prova desse equilíbrio de Davi, e também vai ser uma prova de equilíbrio para nós, é que Davi sabia o que estava fazendo. Então o quarto aspecto é saber o que está fazendo. Então, não agir por instinto primeiro, versículo 22 a 25. Avaliar a situação, segundo, versículo 26 a 30. Se preparar para o que vem pela frente, terceiro, versículo 38 a 40. E quarto, saber o que está fazendo, versículo 43 a 49. Amém? Então, são 4 coisas que Davi... E eu não vou ler essa parte final não, você conhece, Davi vai e diante lá dos exércitos, Golias sai das fileiras do exército filisteu, Davi sai das fileiras do exército de Israel, pega a sua funda, bota uma única pedra ali, dispara no meio da testa de Golias, ele cai com o rosto no chão, como diz o texto bíblico. Davi depois pega a espada do próprio Golias e arranca a sua cabeça, matando o gigante filisteu. Amém? Vou encerrar aqui e vou abrir outra live agora. Então, só vou botar o título, que agora precisa botar o título e já abro outro, amém?